Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite. Hoje o dia começou bem cedo pra gente que veio arrumar a igreja. A gente chegou aqui, era acho que 3 horas, e a gente arrumou, a gente começou, sabe, a entrar na atmosfera diferente, né? A gente chama esse movimento que a gente faz aqui de atmosfera, porque é um lugar separado, é um lugar onde não é o mesmo jeito que o mundo anda aqui dentro. Aqui é diferente, tá? E hoje eu quero falar uma coisa que no meu coração é algo muito forte, que é como você vive para Deus, o que você faz, como você faz, né? Como deveria ser feito, da forma perfeita que Ele exige, sabe? E eu vou ler uma passagem, vocês não precisam abrir, é só para iniciar. É em Gênesis 3, 7 e 8. Não, 7, 8 e 9. Tá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração da noite. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Há um tempo atrás eu li um livro, e esse livro me apresentou uma realidade que eu nunca tinha pensado antes, sabe? Você passa a sua vida inteira cristã, quem cresceu na igreja ou quem, né, está caminhando com Deus e tudo mais. Todo mundo faz assim: qual é o seu chamado, né? O que você vai fazer? O que Deus te chamou a fazer? E você fica com isso na cabeça: cara, qual é o meu chamado? Eu vou ser pastor, eu vou ser líder, eu vou ser isso, eu vou ser missionário. Qual é o meu chamado? E o primeiro chamado da Bíblia foi de Deus a Adão, perguntando: onde está você, Adão? Cadê o meu amigo Adão, que estava aqui todos os dias na viração do dia? Sabe? Foi um chamado de não a fazer algo, mas vir de novo onde a gente estava, no relacionamento onde a gente estava. Sabe? É muito engraçado porque quando eu aprendi isso, quando eu olhei por essa perspectiva, que o chamado de Deus pra gente é o chamado ao relacionamento com Ele, é o relacionamento íntimo com Ele, sabe? E tem outro chamado na Bíblia, que é o de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro e fala: Pedro, larga tudo isso aí, venha a mim e eu vou fazer você um pescador de homens. A primeira coisa é: venha a mim. A primeira coisa é: se volte a mim, tenha um relacionamento comigo e você vai ser pescador de homens. Ou seja, o primeiro chamado é vir para depois ir, sabe? E é muito engraçado porque esses dias atrás, acho que faz 2, 3 semanas, eu coloquei no meu Instagram assim, só para amigos próximos, para você, quem eu sou, sabe? Quando você olha para mim, qual é a minha marca? O que marca você quando você olha para mim? E muita gente falou assim, tipo, você é meio doido, né? Tipo, você é meio pirado, você dá uns pulos malucos. E algumas pessoas entenderam o que eu queria dizer, sabe? Não é o que você vê, mas em Cristo, né? Com a relação em Cristo. Aí tem um amigo meu que ele falou assim: o jeito que você louva, sabe? O jeito que você queima por Jesus. Isso me marcou muito, porque há um tempo eu tenho uma amiga no Brasil que ela fala assim: cara, toda vez que eu escuto a música Deixa Queimar, eu lembro de você. E é incrível que uma das músicas favoritas, o versículo dessa música é o meu favorito da Bíblia, porque ele fala: cara, eu tinha tudo, meu coração tá doendo por tudo que eu tinha, tá me doendo porque minha vida era melhor antes de conhecer Jesus, mas eu conheci o amor da minha vida, eu conheci o amado da minha vida, e eu não posso voltar atrás. Era mais fácil antes, quando eu tinha meus próprios desejos,
Era mais fácil antes, quando eu vivia a minha própria vida sem dar satisfação para ninguém. Mas eu conheci o amado que me mudou. Pedro, depois que Jesus foi crucificado e morto, Pedro voltou à velha vida e ele voltou a pescar. Só que ele não sabia mais pescar. Pescar ele sabe. Ele não sabia mais pescar, porque ele não era mais pescador de peixe, ele era de homens. Sabe? Ele não sabia mais se era a rede desse lado ou era desse, se tinha que ir de manhã ou de tarde. Ele passou a vida pescando peixe. Mas por um momento ele conheceu o autor da vida dele. Ele conheceu o cara que girou a chave, mudou tudo. Alguém sabe aqui como Pedro morreu? Ele sabe. Tá, tem uma galera que sabe. Pedro estava preso em Roma, se eu não me engano. E ele foi, preso para ser morto. E teve uma chance e ele escapou da prisão. Isso é na última prisão de Pedro, não outras, porque eles eram presos várias vezes. E nessa última prisão ele conseguiu fugir. E quando ele estava deixando a cidade, ele viu o Espírito de Jesus voltando à cidade. Ele falou: mestre, onde você está indo? Eu estou indo ser crucificado. E Pedro entendeu. Nesse momento ele falou assim: não é para eu fugir, não é para eu ser livre mais. Livre no sentido de liberdade, de poder andar e ir onde quiser. E quando ele falou, eu entendi. Ele voltou e por isso ele foi crucificado. Ele foi declarado a sentença de crucificação. Mas o amor de Pedro para com Jesus, a admiração, a paixão que ele tinha por Jesus, ele fala assim para os mestres da lei: por favor, me crucifiquem, mas por favor me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu amado. Sabe, quando eu vejo isso, e tem histórias de todos os mártires, André, se eu não me engano, todo mundo estava abismado com a reação de André, porque quando ele estava andando e ele viu a cruz que ele seria pregado, ele falou assim: tão esperada a cruz, eu ansiava por você. Sabe, é muito engraçado, porque quando eu estava escrevendo isso, eu tinha duas pregações em mente. Uma pregação leve, uma pregação bonita, e uma pregação pesada e difícil. Eu falo assim: não dá, cara. Uma eu vou falar para as pessoas: pare de fazer o que faz. A outra eu vou falar: é isso que você tem que fazer. E eu falo assim: vou juntar, é mais fácil, né? Aí a pessoa sorri e chora ao mesmo tempo, né? E quando eu estava pensando como juntar, e eu dei o título para essa pregação de conhecer e permanecer. Sabe, porque Judas, um exemplo, ele conheceu Jesus, mas ele não permaneceu. Pedro conheceu e permaneceu. São as mesmas situações. Judas conheceu Jesus em carne e osso. Pedro conheceu Jesus em carne e osso. Mas um se apaixonou. Um entregou tudo que tinha. Jesus estava sendo condenado, E Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia nos conta que depois que o galo cantou e ele realizou que ele tinha feito o que ele prometeu não fazer, ele chorou amargamente. Foi um choro de: meu Deus, eu traí. Meu Deus, eu traí quem mais me amava. Meu Deus, eu traí quem mais me ama. E ele entendeu: nesse ponto eu vou fazer tudo para amá-lo mais, para que na próxima vez que Jesus entrar na cidade, eu vou ser pregado com ele, sabe? E eu queria ler com vocês Romanos 8, aí se vocês quiserem abrir, eu vou dar um tempinho aí. Romanos 8, 31 até o 39. Quando vocês acharem, grita aí alguma coisa. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão felizes, gente? Vocês estão felizes, gente? Amém. Vocês acharam? Pode ir? Romanos 8, 31 até o 39. Achou? Todo mundo? Então let's go.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para isso, pelo amor de Deus. Sabe, em tudo isso, em tudo que nós lemos aqui, ele coloca uma barreira, falando assim: é Deus quem justifica, é Deus quem protege, é Deus quem faz, é por meio dele que nós não temos nada por nós, mas Deus nos colocou tudo. E a parte que mais me deixa cheio é quando ele fala: nada vai nos separar do amor de Deus. A morte não segurou o Cristo, porque a morte não tem poder suficiente. A morte, ela é consequência do pecado, e aquele que nunca pecou venceu a morte. E falando da primeira parte sobre chamado, o chamado ao relacionamento é o chamado mais importante, porque é a partir dele que você gera os outros, é a partir dele que você faz algo, é a partir dele que você se torna pastor, missionário. É por amor a Cristo que você faz, é por conhecê-lo de perto que você faz. Sabe, Pedro, quando ele foi reconhecido, quando ele foi reconhecido no meio da multidão, quando Jesus estava sendo condenado, todo mundo falava: você é o Pedro, você parece com ele, cara, você fala como ele, você anda parecido com ele, você andava com ele. E Pedro: não é eu não, mano, é um parça parecido aí, mas não sou eu. Mas as pessoas reconheciam Cristo nele. Sabe, depois de andar 3 anos com Cristo, ele tinha um modo de fala, ele bebia água que nem Cristo bebia água, ele partia o pão como ele partia o pão. Sabe, eles tinham trejeitos parecidos. E é muito engraçado pensar nisso, porque você vê isso, que eles reconheciam Cristo no modo de agir, quando no caminho de Emaús eles não reconhecem, mas quando Jesus parte o pão: é o meu amado. Eu conheço, ele parte o pão desse jeito, ele começa com a mão direita. Eu reconheço esse modo de agir, eu reconheço esse modo, porque eu lembro das últimas vezes que a gente partiu o pão junto. Porque eu lembro quando ele partiu o pão e falou: ó, esse pedaço é seu. Ó, João, eu te amo mais, então um pedaço maior. Brincadeira, mais ou menos. João, ele tinha uma revelação de amor tão forte que ele falava assim, no livro dele, que ele escreveu, ele fala assim: João, o discípulo amado. O cara tinha muita certeza de quem ele era, viu? Ele, na última ceia, Jesus, está lá no meio dos 12, e Jesus, ele está falando, está pregando, e quando ele fala: amanhã eu vou ser traído, e quando tudo isso está acontecendo, João está deitado no peito de Jesus. Qual intimidade João e Jesus tinham para no meio da ceia estar deitado no peito de Jesus. Esse é o relacionamento que eu quero, sabe? Que as pessoas olhem para mim e falem: você não é o cara que ama Jesus, cara? Você não é o cara que,
mais queima por Jesus nessa vida, fala, ainda falta queimar mais. Ainda falta amar mais. Sabe? E agora eu vou para a parte difícil. Agora eu vou para a parte que dói. Porque Cristo falava palavras de amor, de misericórdia, mas quando ele batia de duro, as pessoas falavam assim não, cara, eu amo o jeito que eu vivo. Quando em João 6 ele está pregando, eu sou o pão da vida, quem não come de mim não viverá, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí tem um monte de discípulos, não os 12, mas os que andavam com Cristo, falavam assim, meu Deus, isso é muito forte, quem consegue suportar isso? Não dá mais. E quando eles vão embora, Cristo olha para os 12 e fala assim, e vocês também vão embora? É muito pesado para vocês também? Pedro doidão levantou e falou assim, para onde eu vou? Eu não tenho nada, eu deixei tudo para trás, eu deixei meu barco para trás, ele deve ter afundado, alguém deve ter roubado, eu não tenho mais nada, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E quando nós vemos o que Pedro fala, ele exatamente falou isso. Eu abri mão de tudo que eu tinha, porque agora tu és tudo que eu tenho. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde voltar, eu só tenho a ti, Jesus. Então eu vou, onde doer, eu vou doer, você vai me sarar, mas eu vou continuar contigo, porque tu vale mais. Sabe, um salmo, se eu não me engano, 84, eu estava lendo esses dias, ontem eu acho, tá? E ele fala assim, um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Átrio é um ambiente onde o rei fica, sabe? É um lugar onde chama atenção, todo mundo quer habitar naquele lugar. E um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Sabe, uma hora com Jesus vale mais do que uma vida sem Ele. Como em João 15 ele fala assim, vale muito mais um pecador que é achado, perdoado, encontrado, salvo, do que 1000 justos, do que 100 justos, do que 1 milhão de justos que não necessitam de salvação. Sabe, quando Jesus veio para a terra, ele falou assim, cara, eu tenho que bater nos mestres da lei, que foi apresentada toda a lei, e eu tenho que salvar os que estão sendo oprimidos, os cativos, porque não foi dada a chance a eles a reconhecer quem é Cristo. Então eu vou me apresentar a eles, e eles vão me reconhecer, e aos mestres da lei, eles têm que voltar a ser os oprimidos. Eles conhecem muito, mas então eu vou levantar Pedro, um pescador, para mostrar que eles não sabem nada. Não é necessário estudos, não é necessário 8 anos numa faculdade para você conhecer a Cristo. É necessário um coração contrito e quebrantado. E sabe, quando eu conheci esse lado muito simples, né, do Evangelho, que é amar a Cristo. Quando eu conheci esse lado, eu fui quebrantado. E todos os dias, quando eu olho para mim, eu falo assim, meu Deus, eu amo pouco. Meu Deus, como eu tenho amado pouco Jesus. Meu Deus, Ele se entregou numa cruz e eu tenho traído Ele. Eu sou a noiva ruim para um noivo perfeito. Sabe? E quando eu começo a olhar para o que eu deveria estar fazendo, como eu deveria estar vivendo, eu falo assim, onde estão as marcas? Onde estão as marcas de Cristo? Onde estão as marcas de sangue, de amor? Porque tem uma parte da Bíblia, eu não vou lembrar o certo, mas ela fala que o corpo de Cristo era o véu. E a cada corte no corpo de Cristo, o véu era rasgado. A cada corte no corpo de Cristo, o véu era rompido. E no último corte, que eles enfiam a lança e sai água, o véu se rasga. O véu é quebrado.
Não tem mais separação entre o homem e Deus. Deus me livre costurar o véu que foi rompido. E eu coloquei isso, Deus me livre viver uma vida sem lágrimas por amor a Cristo. E quando eu vejo lágrimas, sabe, tem uma frase que eu amo, que o cara fala assim: o mundo se esquece de quem faz bem, mas o mundo se lembra de quem faz bem com lágrimas. Sabe, grandes heróis da nosso caminhar de cristianismo, como você vê Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, você vê grandes caras que trouxeram algo diferente para o país deles, foi por muita dedicação a Cristo. Tem um cara, Evan Roberts, e ele é muito conhecido por trazer o avivamento ao país de Gales. E esse cara orou durante 2 décadas: Pai, traz avivamento ao país de Gales. Pai, me quebranta, Pai, me quebranta. Teve um momento quando o avivamento já tinha estourado, já estava todo mundo queimando por Jesus, e ele estava num palco, e todo mundo estava orando, e ele começou a sentir uma presença tão forte, ele caiu no chão chorando, suando, e por 2 minutos ele começou a orar forte: me quebranta, me quebranta, me quebranta. Isso eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não tenho nada, mas Jesus me deu tudo. E agora a parte mais legal, a que eu mais gosto da pregação, a sua vida está valendo a morte de Cristo? O seu corpo está sendo espelhado pelo corpo de Cristo? Sabe, as pessoas, eu acho que quando você vê o que Cristo fez, e quando você olha o que está acontecendo agora, você fala assim: meu Deus, Ele morreu por amor, Ele foi machucado por amor. Então você olha o corpo de Jesus sangrando, você vê os cortes profundos, você fala: meu Deus, são cortes de amor, são cortes por amor, são machucados por amor. Tudo que Ele fez foi por amor a nós, para pagar uma dívida que era nossa. E nós hoje vivemos uma vida boa, sabe, uma vida com saúde, e às vezes tem dificuldades, às vezes tem, todas as coisas que o mundo provém a nós. Mas quando nós olhamos para Cristo, é um lugar santo, um lugar saudável, um lugar perfeito, porque nele não habita nada ruim. Nada que o mundo trouxe permanece em Cristo. Onde a luz aparece, as trevas se vão. Onde Deus aparece, o pecado se vai. E é muito engraçado, porque quando eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a olhar e falar assim: cara, eu tenho uma vida muito fácil, não tenho nenhuma dificuldade aparente, não tenho nada que me faça, sabe, parar no meio da noite e chorar. Sabe, tem pessoas que passam por depressão e passam o dia todo fingindo que estão bem, passando o dia inteiro falando: eu tô bem, não, fica tranquilo, eu tô bem. E chega no final da noite, uma solidão que ninguém cobre, uma solidão que ninguém consegue falar nada, porque é uma solidão necessitada de Jesus. E quando eu comecei a olhar isso, eu falei: e nós cristãos, que nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo, nós olhamos para a primeira dificuldade e abrimos mãos da vida com Cristo, porque é muito difícil viver como Cristo viveu. Eu tenho uma frase aqui, eu não vou achar agora, mas é assim: a salvação é fácil, ela é de graça, ela foi dada com amor e paixão, mas permanecer na salvação, permanecer no que Cristo fez, te custa tudo. Permanecer para Pedro custou a vida dele. Permanecer para Paulo custou a vida dele, custou o corpo dele. O quanto de você está entregando? O quanto de você, sabe, o que te pertence, que você olha, esse é meu. O quanto você está entregando a Cristo?
Sabe, quando eu falo de marcas no corpo de Jesus, eu falo de marcas reais. Quando as pessoas olham para você, meu Deus. Sabe, desculpa, cara, eu vou falar um pouco da sua vida. That's okay? Ok. O Victor, ele tem um passado muito difícil. Um passado que, se você olha, você fala assim, meu Deus, Deus é incrível. Meu Deus, tudo que Deus fez na cruz valeu a pena por causa do Victor. Por causa de mim, por causa do Lucas. Sabe, o Davi não vale muito, mas... Brincadeira, Jesus te ama. Sabe, a gente olha o que Cristo faz numa vida, e você começa a olhar, o que eu estou fazendo? Por que eu que tenho uma vida tão fácil, não faço tudo por Jesus? Sabe, pessoas, às vezes acontecem coisas na vida delas e elas se voltam contra Deus. Por quê? Porque elas culpam Deus pelo que o mundo fez. E quando você não tem nada que o mundo te fez, o mundo nunca me fez nada. Lógico, tem as dificuldades naturais que acontecem, mas nunca foi algo tão forte. Então por que eu não vivo uma vida plena em Cristo? Por que eu não faço tudo que eu deveria fazer? Por que eu não abro mão de tudo que eu tenho para fazer o que Cristo quer? Por que eu me seguro na vida que eu tinha, se Cristo me deu uma nova vida perfeita? Eu quero ler com vocês Mateus 16, 24 e 25, se não me engano. Não precisa abrir não, se vocês quiserem. Liberdade aí, gente, mas vai ser bem rápido. E nessa parte de Mateus, Cristo está pregando, né, como viver com Ele, o que fazer, como nos evangelhos ele sempre estava fazendo. E nessa parte Jesus fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Então, eu acho que isso é um resumo de tudo que eu falei. É assim, você quer achar a vida perfeita? Você quer ter a vida mais perfeita do mundo aqui na terra? Desculpa te falar, você não vai achar. Mas agora você quer perder a sua vida por amor a Cristo. Agora você quer viver o que Cristo tem para você. Agora você quer fazer o desejo de Cristo. Parabéns, você encontrou a vida eterna. Sabe, eu sou apaixonado por João 17, pela oração de Jesus. Cara, quando eu ouvi pela primeira vez João 17, eu falei, Jesus fez isso? Jesus me apresentou uma mesa lotada com a presença do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Ele me deu um lugar nessa mesa. E ainda mais, Ele se sacrificou. Ele recebeu nele as marcas para que eu pudesse sentar nessa mesa. Meu Deus, eu vou sentar nessa mesa e ninguém me tira. Ninguém ninguém vai poder falar para mim, sai da mesa, já deu o seu tempo. Eu falo assim, eu nem comecei. Em João 17, versículo 3, ele fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, exatamente, a vida eterna é conhecer a Cristo. Lucas, você está conhecendo a Deus? Parabéns, você está vivendo a vida eterna. Aquele que estiver vivo nunca morrerá, e aquele que estiver morto viverá. É simples assim. Você conheceu Jesus, então parabéns, você não vai conhecer a morte. Você vive por Ele, você não vai conhecer a morte, porque a morte é punição para aqueles que vivem longe de Deus. A vida foi dada pelo suspiro de Deus. O sopro da vida foi dada por Deus. A morte é a falta de Deus, é a falta do sopro de Deus. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Eles usam a mesma palavra quando fala derramar o Espírito Santo
E quando ele fala que soprou nas narinas de Adão, é a mesma palavra, ou seja, é o mesmo significado. A vida que Deus colocou em Adão foi dada de volta quando o Espírito Santo desceu na terra. Então, se você tem essa vida, você não morre. Você viverá para sempre com Cristo. Bom, gente, deu para entender? Foi legal? Vamos lá, gente. Eu estou muito feliz. Essa palavra eu acho que é mais para mim do que para vocês. Sabe? Quando eu olho o que eu faço, o que eu fiz, eu não mereço o amor de ninguém. Eu não mereço o amor de Cristo. Sabe? Tem uma música que ela fala assim: eu não mereço tanto amor assim. Seu nome é tão santo e sem fim. Mas o Senhor derramou o seu sangue na cruz por mim. E para sempre eu vou dizer: Jesus, que doce nome tens. Sabe? O nome de Jesus é tão doce, o nome de Jesus é tão santo. E o nome de Jesus foi colocado acima de todo outro nome. Acima do nome da depressão, acima do nome de coronavírus, acima do nome de maldade, acima do nome de pecado. O nome de Jesus está sobre tudo. Eu queria convidar vocês a se levantar. A gente vai fazer uma oração. Eu queria falar com vocês nesse momento de oração. O quanto de você está entregando. Eu queria convidar vocês nesse momento a fechar os seus olhos, entrar numa atmosfera sua com Deus, entrar numa atmosfera somente você e Deus. Não tem mais ninguém aqui senão você e Deus. Não tem mais ninguém aqui. A relação entre você e Deus não é com ninguém mais. Ninguém mais tem que saber o seu passado, ninguém mais tem que saber o que você passa. Mas o Senhor Deus está aqui te pedindo: filho, abre comigo, fala comigo. Eu sei de tudo, mas eu quero ouvir tua voz. Então, eu queria começar a orar aqui. E vocês se sintam livres, levante sua voz, comece a adorar a Deus, comece a se abrir com Deus. Não espere um louvor começar, não espere alguém começar. Comece você, comece a adorar a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos pelo que o Senhor fez, nós agradecemos pelo que o Senhor faz na cruz, pelo que o Senhor faz todos os dias por nós. Nós agradecemos porque o Senhor é santo, nós agradecemos porque o Senhor vive para sempre, nós agradecemos porque o Senhor na cruz derramou o seu sangue por nós que não valemos nada, por noivas que traem todos os dias, por noivas que recusam o noivo todos os dias. Eu quero te agradecer, Jesus, porque tudo que você fez na cruz me mostra o meu modo de vida, me mostra como eu tenho que viver. Eu tenho que ser muito intencional em amor, eu tenho que ser muito intencional na minha vida cristã. Eu não sou digno de fazer menos do que Cristo fez. Eu não sou digno de viver uma vida menos do que Cristo fez. Cristo morreu pelos outros e eu devo morrer. E eu vou levar minha cruz até ser crucificado. Todos os dias nós vamos carregar nossa própria vontade, nós vamos carregar nosso próprio pecado. Por amor a Cristo, nós abrimos mão do que nós tínhamos para receber tudo que Ele nos deu. Jesus, invada esse ambiente, invada os corações, invada tudo que nós criamos barreiras, nossos pecados mais sombrios que ninguém conhece, nossos desejos mais sombrios que ninguém conhece. O Senhor sabe tudo. Nesse momento nós pedimos, Pai, uma vida real contigo,
vida que não tenha nada para mim, mas tudo para ti. Que os meus desejos sejam para o reino, que a minha vida seja para o reino que te pertence somente. O Senhor sabe tudo, o Senhor é todo poderoso, e o Senhor nos chamou para um relacionamento. O Senhor nos chamou. Adão, cadê você? Cadê você, meu amigo? Cadê você, amigo? E o Senhor nos chama essa noite. Ei, Davi, cadê você, meu amigo? Léo, cadê você, meu amigo? Volte ao início. Volte onde tudo era perfeito. Volte ao jardim. Sabe? O jardim, pensa, Jesus habitava com Deus. Ele era Deus, a palavra que se fez carne. Eles eram os três juntos. Eles desciam ao jardim para ter comunhão com Adão. O quão prazeroso era para Adão receber Deus no jardim. Imagine, nós ficamos felizes de ficar 1 hora na presença de Deus. Nós sorrimos abobados porque Deus é bom. Deus descia no jardim para ter